Que o Senhor Jesus abençoe você que me ouve ou vocês. Não sei quantas pessoas serão alcançadas por esse vídeo, mas eu quero tentar sintetizar aqui o mais breve possível um assunto de suma importância a respeito da importância de não acreditar em conteúdo doutrinário que não estejam escrito na Bíblia Sagrada, ou seja, analisar sempre as Escrituras, ter a Escritura, a Bíblia Sagrada como regra de fé, ainda que se faz necessário não ser ignorante, não ter uma fé cega. Por exemplo, se torna polêmico dizer, por exemplo, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ao dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, isso pode gerar uma polêmica. As pessoas podem dizer, ora, não, a Bíblia é a palavra de Deus. O meu posicionamento a esse respeito é que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Claro que sem a cegueira religiosa, sem o extremismo, né? O livro, as letras, o papel, nada é por si só. Obviamente, a palavra viva de Deus, o próprio Deus é Deus. Deus não é um livro. No entanto, a Bíblia, literalmente falando, ela vai conter as histórias sobre Deus. Um livro que, na verdade, são 66 livros, a Bíblia protestante, repartidas em Novo e Velho Testamento. Mas, enfim, as doutrinas, os ensinamentos, eles precisam estar pautados dentro da Escritura. E eu quero dizer a você que só há um Deus, como também só há um Salvador. Esse é o tema central e o objetivo maior da Bíblia, é mostrar que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens. Que todos os homens são esses. Aqueles que Deus escolheu, aqueles que o Pai elegeu, aqueles que por Deus foi antes conhecido. Romanos 8, a partir do versículo 28. Os que dantes conheceu, também os predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Então, primeiramente conhecidos, depois predestinados, então chamados, justificados e glorificados. Todas as coisas contribuem para o bem desses, esses que são chamados pelo decreto de Deus. Então Deus tem o poder de fazer com que tudo coopere para o bem desses. Quero ser objetivo, não vou devagar para outros rumos. O meu assunto aqui é central. Jesus Cristo é o Salvador. Não há debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Você encontrará essa escritura. Então, é necessário estabelecer esses princípios e fundamentos para te dizer que tentar ir de forma simples e objetiva. Jesus Cristo, ele é o máximo de Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Filho de Deus, ele está aqui. Não sou eu, a carne, mas esse Filho de Deus, ele ressuscitou dos mortos para continuar sua obra. Ele não enviou homens e ao mesmo tempo enviou homens, porém ele veio nesses homens. Jesus está ressuscitado. Você pode entender que Atos dos Apóstolos, na verdade, é Atos do Cristo ressuscitado, vivendo através da sua igreja. Então, o Filho de Deus é o único que ressuscitou e está vivo. Há uma tumba aberta em Jerusalém. Hebreus capítulo 1
Deus falou aos pais através dos profetas e de muitas maneiras, mas agora nesses últimos tempos tem nos falado através do Filho. Você pode dizer, ora, mas isso é para lá, aqueles últimos tempos de Paulo e os apóstolos? Esqueça, não se embarace com os tempos. Os tempos passam, a palavra de Deus permanece. O Filho de Deus continua vivo. E a forma de Deus atuar é através do seu Filho Jesus Cristo. João 17:2. A vida eterna é conhecer a Deus, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo é o Verbo, é o Filho, é o máximo de Deus, é exatamente Deus visível. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso não se fala do Jesus humano, porque a Escritura, nesse mesmo João, capítulo 1, vai dizer: mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Vou dizer de novo: todo aquele que recebe a Cristo, recebe o poder de ser feito filho de Deus. E como você recebe a Cristo? Não é Jesus humano, não é Jesus de 2000 anos atrás, mas esse Jesus que ressuscitou, o Jesus que prega o Evangelho, segundo está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 17. Leia o capítulo 2 inteiro, para você entender essa obra desta hora. Jesus Cristo está vivo. Através dele, ele é quem evangeliza. Efésios 2,17. Vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Quem é os que estavam longe? Quem é os que estavam perto? Paulo está pegando a humanidade inteira e resumindo ela em dois povos: judeus, os que estavam perto, gentios, os que estavam longe. E ali vai dizer que ele evangelizou os que estavam longe e os que estavam perto. Então, esse Cristo, lá em Mateus 28, ele apresenta-se como tendo todo o poder no céu e na terra. E ali ele comissiona, ele envia aqueles homens. Mas não vai entender que eram homens. Claro que sim, eram homens, mas o que salva? Pedro salvou alguém? Pedro veio aqui, há uma promessa para Pedro estar aqui hoje? Não. Cristo veio dentro daqueles homens. Qual é o sentido de Jesus ressuscitar, ter todo o poder no céu e na terra e ele enviar homens? Ele disse: antes de ir, vocês ficarão em Jerusalém para receberem a promessa que de mim ouviram. Recebereis o poder do alto. E esse poder, o que é? O Espírito Santo. A promessa é o Espírito Santo. Mas perceba você, em João 17, os discípulos ali contemplam, especialmente Pedro, Tiago e João. Ali naquele momento, Jesus se transfigura e eles veem Elias e Moisés conversando com Jesus. E então os discípulos interrogam: ora, como que Elias está aí, Moisés? Os escribas não dizem que Elias tinha que vir antes? Então os discípulos sabiam que Jesus era o Messias. Mas eles ficaram um tanto confusos, porque há o ensinamento, as profecias, que Elias restauraria todas as coisas. E o que Jesus declara? Elias virá primeiro, é verdade. Agora você vai parar aí a leitura ou vai fazer um cavalo de pau entortando o significado real do texto? Você fará isso mesmo? Leia novamente João 17, ou melhor, Mateus capítulo 17. Jesus diz: em verdade Elias virá primeiro, ponto e vírgula. Mas digo-vos que Elias já veio. Elias já veio.
Então eles entenderam que isso era João Batista. Então não há reencarnação. Deus não envia Elias, o mesmo Elias. É necessário parar de se apegar aos homens. Parem com isso. Não tem essa de ficar apegado a homens. Deus não envia mais homens, porque Ele enviou seu Filho, e seu Filho se fez carne, e ao se fazer carne fez o sacrifício, e ao fazer o sacrifício Ele pagou o preço, e ao pagar o preço Ele então fez toda a limpeza, o processo intercessório, para através do seu sangue ali gerar um novo ser. E esse novo ser, que é o novo homem, então ele desce para fazer morada, cumprindo João 14. João 14 está cumprido. João 14 se cumpriu na minha vida. Se ainda não se cumpriu na sua, se cumprirá, porque a promessa não só é para mim, mas para todo aquele que o Pai me deu. Jesus disse: todo que o Pai me deu virá a mim. Eu o ressuscitarei no último dia. E que último dia é esse? Jesus é a ressurreição e a vida. E o último dia se refere àquele momento onde ele é gerado em você. Ali o tempo termina. O último dia é esse. O último dia é o dia que o Filho vem, porque o Filho simplesmente é a eternidade. O Filho tem a eternidade em si, porque o Pai está no Filho. O Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e vida eterna. 1 João 5,20. Não há nada mais a ser feito. Deus continua usando o homem, sim, muito mais poderoso do que no Velho Testamento. Profetas e a lei não se referia especificamente a homens, mas profetas e a lei se refere ao cumprimento das Escrituras, a saber, a lei se refere aos livros de Moisés e os profetas se refere a todos os profetas. E então a lei e os profetas durou até João Batista. De João Batista para frente, entra-se um novo tempo, entra-se uma nova dispensação. E que novo tempo é esse? Que dispensação nova é essa? A graça de Deus, o reino de Deus é introduzido. Ali é introduzido o que Paulo vai dizer mais para frente, Efésios 1:10. Deus tornou a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. É a mesma coisa que Hebreus 1, meu Deus do céu. Cristo é a eternidade, porque o Pai nele habita corporalmente. Então, a plenitude dos tempos, isso quer dizer o quê? O fim de todas as coisas. Isso representa que Cristo está à frente, que esse Cristo não é um humano, que esse Cristo é tão grande que ele simplesmente não precisa mais enviar outro. E então você ficará embaraçado ainda com história de Elias, de profeta, de anjo, de não sei o quê. As Escrituras estão cumpridas em Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A redenção em 3 partes, pagar o preço, interceder e reclamar, essas 3 coisas já se cumprem ali mesmo do lado de Jesus na cruz, quando ele declara: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É necessário ser espiritual para entender. Pagar o preço foi na cruz, quase ninguém vai discordar disso. A cruz é o pagamento, mas isso é profundo porque é espiritual. O Cordeiro foi
crucificado, imolado, sacrificado antes do mundo existir e manifestado no tempo, a manifestação dele no tempo. E a intercessão, ele subiu lá acima de todas as coisas e está lá em cima. Não é literal. Isso também é algo espiritual e profundo. A sua intercessão nada mais é do que um período aonde é feita essa mediação, o sangue aspergido, o sangue de Jesus limpando o seu pecado, tirando o pecado. Para quê? Para ele vir reclamar o seu, para ele fazer morada. Aquele ladrão ali representa todos nós. Cristo não conhece o amanhã. Cristo é eterno, porque Deus nele habita. Deus habita em Cristo. Cristo na igreja. Acabou. Deus em Cristo. Cristo na igreja. Tudo está consumado. João 14, 20. Naquele dia vocês saberão. Qual dia? É um dia que ainda vai vir. Não se trata de tempo. Por isso que ao ser perguntado qual o dia e hora que ele voltaria, percebe, é uma mentalidade humana, querendo marcar no relógio a volta de Jesus. Isso não é temporal. O dia do Senhor não é ano 70, não é sábado, não é domingo. O dia do Senhor é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O dia do Senhor é todos os dias, é a eternidade. Ele é, o que era e há de vir. Ele é o eu sou. Não tem essa de viajar na ideia de tempos e tempos e eras e homens. Jesus Cristo é o enviado de Deus para hoje e enquanto houver tempo. Fora de Cristo não há salvação. Que todos os homens simplesmente saiam da frente, abram alas, sejam como João Batista, apresentem o Cordeiro. Sejam como João Batista, aonde aceitou a diminuição de si mesmo para que o Cordeiro fosse apresentado. Essa é uma grande verdade. Todo verdadeiro pregador do Espírito não fará discípulos para si, não pregará sua própria imagem, mas como Paulo disse, eleito antes do nascer para revelar seu Filho em mim. Antes, Deus enviava profetas na velha aliança. Isso é um tipo perfeito de Canaã, que caía pão do céu. Mas quando a terra prometida chegou, quando eles chegaram até a terra prometida, cessou de cair o maná. Deus agora não envia mais profetas. Por quê? Porque o ministério agora é muito maior. Recebemos um reino eterno que não pode ser abalado. Fazemos parte da Assembleia Universal dos Primogênitos. Estamos em Cristo Jesus. Não há mais maná caindo, porque Ele é o maná que veio do céu. E os homens que Ele usa agora estão ministrando essa graça. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Anjos enviados em favor de todos esses que hão de herdar a salvação. Entenda o grande mistério de Deus já revelado, Efésios capítulo 3. Você vai lá para Apocalipse 10:7 e Apocalipse 11, aonde vai dizer sobre o mistério de Deus ser revelado, sobre o som do sétimo anjo, a trombeta do sétimo anjo. É preciso entender isso. 7 representa plenitude. O sétimo dia, o sétimo anjo, a sétima voz, tudo isso fala de uma coisa só: Cristo, a consumação, o máximo de Deus. Efésios, Paulo diz: o mistério que esteve oculto desde o começo do mundo e em todas as gerações nunca foi manifesto, como agora tem sido a seus santos apóstolos e profetas. Que mais seria revelado a Paulo? Gálatas 1:8.
Se nós mesmos mudarmos de doutrina, pregarmos outro evangelho, seja anátema. Não há nada mais que Deus possa fazer por você. Ele já fez tudo isso em Cristo. Basta agora crer no que está escrito. E através da fé, você então é selado. O Espírito Santo habita. Pela fé, Jesus Cristo é gerado e então depois formado. Quando Cristo está formado, aí é onde está a obra completa. Efésios 4:11. Esses dons é para isso, para que cheguemos a essa unidade, a essa mente de Cristo. Ele é o cabeça, para que não sejamos mais levados em rodas doutrinárias, esse dizendo que é por aqui, aquele dizendo que é por ali. Não vá. O Cristo está dentro de você. Os verdadeiros anjos enviados de Deus não pregam a si mesmos, são um verdadeiro tipo dos eunucos do rei. Eles não fecundam a mulher do rei, eles são mensageiros. Eles são os que na parábola Jesus Cristo vai dizer em Mateus 25, quando vocês receberam um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Em outra parábola ele vai dizer que o Filho do Homem enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta. Aí está a revelação disso. A grande trombeta é o Evangelho sendo proclamado por esses a quem Deus quis fazer conhecer essas palavras de salvação. E essa ministração não é para mim, mas para você. O dom não é para mim, o dom é para você. Se fosse para mim, eu seria levantado como Enoque. Mas agora Deus envia homens, Deus envia esses, e não são homens, mas o Espírito através desses homens. Como ele disse, como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Quem me recebe, recebe ao Pai. Assim acontece com a igreja. Quem recebe um pequenino de Jesus, a ele recebe. Vamos acabar com essa imagem do homem, a começar de você mesmo. O inimigo é você. Faça morrer seu ego. Esqueça de você. Esqueça dos homens. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é André? Quem é Tomé? Quem é Filipe? Esqueça os homens e enxergue Cristo. Deus revelado na pessoa de Cristo. Essa é a obra de salvação. Conhecer a Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo, seu enviado. Não se trata de doutrinação humana, teológica, de trindade ou dualidade, nada disso. Nada de teologia, nada de conhecimento humano, mas conhecer é comer, é provar, é entender, é perceber, é receber a Deus, ver o Pai, ter o coração limpo para ver a Deus. E se você vê, você então recebe. E se você recebe, você se torna. Esse é o processo. Ver, então receber. Se recebeu, então você se torna. A salvação é isso. Ver, receber e então ser, manifestar. Deus abençoe você. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém.